A paz do Senhor, amados e amadas. Meu nome é Márcia Rosana e hoje estaremos fazendo o segundo dia de estudo sobre empatia. Porém, hoje eu quero mostrar a vocês 7 considerações que a Bíblia nos mostra em relação à empatia. Mas antes eu peço que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos para que outras vidas possam ser edificadas. Divulguem com seus familiares e amigos. A primeira consideração, ela fala que deveríamos nos colocar no lugar dos outros e considerar como nos sentiríamos e as posições, se as posições fossem invertidas. Lá no livro de Jó, capítulo 2, do versículo 11 e 13, ele fala assim: quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Em outra versão, pode estar escrito assim, que combinaram de condoer-se dele para o consolarem. Bem, amados, este é um dos exemplos que a Bíblia nos mostra que devemos ter consideração e que devemos ajudar ao nosso próximo. Outro livro também que nos mostra sobre isso está lá em Mateus, no capítulo 22, o verso 39. O segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Em outra versão tá: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui em Mateus ele estava falando dos mandamentos do Senhor, que devemos amar ao nosso próximo. Quando nós amamos, conseguimos nos colocar no lugar dele. E em Romanos 12 e 15, também nos mostra, ele fala assim: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. O porquê que ele nos mostra isso, amado? Porque é fácil estarmos na vida das outras pessoas quando elas estão alegres, mas quando mais precisam, este sim é o momento em que deveríamos estar junto a eles, para nos alegrar e para chorarmos com eles também. A segunda consideração que a Bíblia nos faz é: devemos ter compaixão e ao mesmo tempo fazer algo para ajudar a pessoa ou situação. Não é sentir pena. Não deveremos sentir pena das pessoas, e sim demonstrar compaixão e ter para com o nosso próximo. Em Lucas 10, no versos 33 e 34, ele nos relata, nos mostra o bom samaritano, que ele condoeu-se daquele homem, ele teve compaixão e ajudou, e assim também temos que fazer. Amados, peço que todos esses versos, todos esses versículos que estão sendo citados, que vocês peguem suas Bíblias, meditem nessa palavra e busquem mais intimidade com o Senhor. Lá em Tiago 2:15 até o 17, também ele nos mostra a segunda consideração. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Em 1 João 3:16 até o 18, ele também nos mostra, e fala assim a palavra:
Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E deveremos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem tiver bens no mundo e, vendo seu irmão necessitado, cerrar-lhe seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. A terceira consideração que a Bíblia nos mostra, ela fala sobre o Senhor, que o Senhor vai punir aqueles que agem sem amor e compaixão. Eu vou deixar 2 livros aqui, amados. Eu peço que vocês meditem nessa palavra, porque são muitos versículos, né? Então que vocês peguem a sua Bíblia, leia a palavra, medita e peça para o Espírito Santo te conduzir. Amém? Está em Mateus 18, o versos 23, 24, 27, 28, 32 e 34. Também Mateus 25, do verso 41 até o 45. Aí eles vão nos mostrar, né, como o Senhor vai agir com aqueles que não usam de amor e compaixão para com o seu próximo. A quarta consideração, ela fala sobre exemplos de pessoas que se compadeceram. Em Êxodo 2, versículos 5 e 6, ele mostra assim, que Deus tocou o coração da filha de Faraó para adotar Moisés, quando ainda neném, e criá-lo como filho. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio de juncos e enviou a sua criada, e o tomou. Abrindo-o, viu o menino. Ele chorava, e ela teve compaixão dele, e disse: Este é o menino dos hebreus. Também vocês podem ver o versículo 5 até o 7. Lá em 2 Crônicas 28, 15 também, ela nos mostra sobre esta palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o 14. Ele fala sobre a pequena e compassiva serva herdeira hebreia que incentivou Naamã, chefe dos exércitos da Síria e leproso, a ir a Samaria procurar o profeta Eliseu para que o curasse. Na quinta consideração, Deus tem empatia para conosco. Ele é solidário e entende as nossas limitações e necessidades. Alguns livros da Bíblia que nos mostram sobre isto. O primeiro é Salmo, capítulo 103, versículo 13 e 14. Depois temos Isaías 63, versículo 9, que fala que em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua face o salvou. Em seu amor e compaixão, ele os remiu. Ele os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Também em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, ele fala que, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqui ele está falando de Jesus Cristo. Na sexta consideração, o Senhor até se compadece dos ímpios, ou daqueles que se desviam. Basta recorrerem a Ele. Salmo 107, do versículo 17 até o 20, ele fala sobre isso. E também o verso 43. Jeremias 31, 20. E Mateus 23, 37. A sétima consideração é através do seu exemplo amoroso, Jesus ele nos ensina a ter empatia. Lá em Isaías 53, 4, fala assim que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
Contudo, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Em Mateus 9:36, também fala sobre o seu exemplo amoroso. E 2 Coríntios 8, versículo 9, que fala que, pois já conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que a sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Amados, aqui, essas são as considerações que através da palavra do Senhor, Ele nos mostra, como ter empatia para com o nosso próximo. Quais são os passos que deveremos tomar, que deveremos seguir para permanecer neste caminho. Esse caminho que nos leva à compaixão e que nos leva à consideração ao nosso próximo. Bem, por hoje, eu finalizo este estudo sobre empatia e agradeço